Ora bem, então, boa tarde. Hoje vamos ter uma conversa com o habitual nosso companheiro destas leads, António Sarzedelo, mas com uma pessoa nova que terei conhecido alguém da sua família aqui há largos anos em Angola, no caso, e que hoje é bastante conhecida pelas suas atividades na área da antropologia e que nos irá relatar das suas opiniões à volta da problemática complexa em Portugal, que é a problemática da interioridade. Na minha opinião humilde, mas depois a Mila dirá da sua e certamente mais rigorosa, na minha opinião humilde, todo o problema da desertificação da interioridade começou com o início da guerra colonial, onde uma boa parte dos jovens que eram levados mais ou menos à força, diga-se de passagem, ou pelo menos mais ou menos na ignorância do que lhes ia acontecer, para Angola e para a Guiné-Bissau e para Moçambique, no caso, quando regressavam, dificilmente tinham vontade de voltar para as suas terras, porque tinham conhecido novos mundos, novas formas de estar, novas formas de viver, e esse foi o primeiro passo para o processo de desertificação. Ao lado, também, todo o processo migratório para a Europa, sobretudo, como sabemos, para Paris e para os bidonvilles de Paris. Mas pronto, vamos então começar. Talvez começando, se o António Sarzedelo não se zangar comigo, começaríamos por ouvir a Mila Simões de Abreu. Muito obrigado. Okay, não me zango nada, mas deixa-me só dizer uma coisa. A interioridade começa logo com Dom Dinis. Dom Dinis claro. passa Forais, lá no norte, justamente porque a terra já estava deserta. Pois claro, não queria ir tão longe, mas tens toda a razão, é evidente. Obrigado. Mila, força, por favor. O tempo é todo teu. Sim, eu ia... Boa tarde a todos, aliás. Muito obrigado pelo convite, mas este é um tema que eu não sou uma especialista desse campo, mas pronto, a minha visão é um pouco uma visão interessante porque é uma visão histórica, arqueológica também, claro, digamos, de vivência pessoal, não é? Que isso às vezes conta muito, porque eu estou-vos a falar de uma pequeníssima aldeia no Douro, e quando eu digo pequeníssima, é mesmo pequeníssima porque somos 70 pessoas, no meio da zona de património mundial da Unesco, e pronto, penso que vivo aqui há 20 anos, deixei Lisboa para vir dar aulas aqui à Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e vivo nessa pequena aldeia. Portanto, sinto, digamos, um pouco as vantagens e as desvantagens de viver no interior. Quero-vos dizer que quando a gente fala de interior também não é todo igual, e então é por isso que ultimamente tem aparecido uma demonização, que eu acho uma maneira de falar que talvez seja mais correta, porque pode acontecer um interior até, não sei, Mafra, assim muito mais no litoral, não é? A gente tem a sensação que sabemos que a maior parte da população portuguesa, realmente 80%, vive lá a 50 quilómetros da costa, não é? Mas é preciso dizer que quando a gente fala deste tipo de coisas, não é só uma questão geográfica, é mesmo um argumento mais complexo, é um pouco diferente. É por isso que hoje é um palavrão, chamam-se territórios de baixa densidade, mas realmente eu acho que uma das grandes diferenças é essas, é a cidade e o campo. Né? E não tem necessariamente de ser no interior, tem de ser realmente essa diferença, mas concordo absolutamente com o diagnóstico que foi feito da guerra colonial. É verdade, o António, como bom professor de história, lembra o Dom Dinis. Vila Real, por exemplo, foi fundada à força, chama-se Vila Real por causa disso, porque foi fundada à força, porque ninguém queria vir para cá. Mas também é preciso dizer que e o Dom Dinis é responsável pelo povoamento de toda a faixa, não é, da Raia e por aí. Mas as circunstâncias é preciso ver também o que é que estava a acontecer naquela época, com a devida diferença, digamos, cronológica. Portugal, até o Dom Dinis, de qualquer maneira, estava a lutar pelo seu território, pela sua nacionalidade, não é? Então era um território de guerra, não é? A Raia era conquistada naquelas lutas que nós tínhamos com os nossos vizinhos e, portanto, não era um território simples. E é por isso que depois o Dom Dinis teve de, digamos, forçar as pessoas a irem para lá. Ora, isso já passou. Depois houve muitas outras coisas, não é? Mas, olha, vou-vos dizer uma coisa curiosa que eu muitas vezes me pergunto. Se vocês olharem para quase todos os grandes navegadores portugueses, eles são todos do interior. O Pedro Alves Cabral era de Belmonte, o Diocão era aqui de Vila Real, o Fernando Magalhães era de Sabrosa, é tudo a gente do interior. Portanto, a gente do interior que partem nessa grande aventura, não é?
Portanto, é complexo. Historicamente não é uma coisa simples, é uma coisa um pouco mais complexa. Mas a machadada final, sem dúvida nenhuma, foi guerra colonial e a imigração. Os melhores foram-se embora. É preciso a gente dizer isto, é difícil dizer, mas quem ficou cá foram as mulheres, foram os mais com menos capacidades, muitas vezes, os que tinham problemas, não é? Quem não ia para a guerra só se tivesse muitos problemas. Claro. E depois os que foram-se embora para a tremenda fuga, digamos, para Paris e para esses sítios todos. Então isso levou a que ficasse. O que nos salvou, por outro lado, foram aquilo que é chamado retornados, não é? Aqueles que voltaram. Porque se não tivesse havido retornados, então a situação, eu tenho a impressão, era verdadeiramente catastrófica. Houve muita gente que, ao voltar das ex-colónias, ainda veio. Aqui, Vila Real, por exemplo, é um exemplo disso. A nossa universidade tem quantidades enormes de pessoas que viveram, que nasceram em África, não é? E muitos dos sítios interiores é assim, as pessoas voltaram porque depois não tinham mais nada e voltaram a esses sítios, não é? Portanto, é muito interessante. Acho que ainda há muito pouca investigação séria, não sou eu que posso fazer com certeza, mas sobre isto, sobre este fenómeno, não é? Sobre a questão. Eu tenho uma história que eu vi num táxi, de um taxista, que é simplesmente fenomenal. Porque diz-me ele assim, olha, eu estou aqui nesta profissão à custa da tropa. E eu disse, à custa da tropa? Então porque, olha, vou-lhe contar. Eu, quando fui chamado para o serviço militar, como ele disse, quando fui chamado, na primeira paragem, lá quando eles se juntam todos à frente do sargento, começaram a dizer os nomes das pessoas e imaginemos que ele se chamava Zé António Francisco. E Zé António Francisco, ele não disse nada. Zé António Francisco, ele não disse nada. À terceira, o sargento deu-lhe um grande murro no estômago e disse, então você não sabe que é o Zé António... Ele não sabia que era o Zé António Francisco. Ele era o Tosé, o Zé Tossi, uma coisa do género. Não fazia... Este é um nível cultural que existia, infelizmente, em Portugal na década de 60, ainda, no caso, e que ele fez a 4ª classe na tropa e tirou a carta na tropa e virou motorista na tropa, no caso. E pronto, e a tropa fez o Zé António Francisco ser um homem urbano, como ele já é hoje, ele e muitos outros, muitos milhares, se calhar mais de 1 milhão de outros que saíram dos campos do interior e foram para Angola, e regressaram depois, ou vieram diretamente para cá, porque também foi mais ou menos nessa altura que houve este crescendo da indústria têxtil, no caso, e que precisava de muita mão de obra, inicialmente muita mão de obra feminina, mas depois também começou a ser masculina, e todo este processo é um processo que vai gerar esta brutal desertificação do país, não é? Desertificação que hoje o governo aparentemente está a fazer um esforço, mas o esforço significa ser muito pequenino, porque ao fim de não sei quantos anos um subsídio qualquer que existe, que também parece que não é muito grande, levou somente 70 pessoas. 70 pessoas é um bocado absurdo nas circunstâncias. Não é verdade? Não acham que é absurdo? Eu acho que é assim. Porquê que nós não gostamos do interior, não é? Porque a maior parte das pessoas vivia muito mal, vivia realmente mal. Sim. Não digo que... Então quem é que quer voltar para uma situação em que não tinha sapatos, em que a vida era péssima? Não queres, foge. Então, nisso permanece ainda hoje no imaginário, penso, português, coisa que não acontece, por exemplo, nos ingleses ou nos italianos. Os ingleses aspiram ir para o campo. Tu, quando queres qualquer coisa, tu queres ir para o quê? Queres comprar uma casa no campo? Nós, mas alguém quer ir para uma aldeia? Ninguém. Porque temos esse peso incrível de quanto era horrível viver, quanto era difícil, não digo horrível, digo difícil, era muito difícil, era complicado, não é? Depois o nosso interior muitas vezes é frio também, é quente, tem esses extremos, não é? Então torna a coisa ainda mais difícil de se viver, não é? Então as pessoas não querem voltar a uma época em que não era boa, não é? Então isso também explica porque é que nós temos esse antagonismo. O António Cerzedelo sabe que quando eu decidi em 95, 96, decidi viver para cá, um grupo de amigos, acho que não me lembro que naquele jantar não foi o António, mas os meus amigos de Lisboa fizeram um jantar de despedida.
Parece que eu ia para a Amazónia, nunca mais voltava, né? E depois há uma coisa que eu acho muito interessante, que é os quilómetros. Vocês sabem que os quilómetros de Vila Real para Lisboa são completamente diferentes dos quilómetros de Lisboa para Vila Real. Quer dizer, eu posso facilmente ir para Lisboa, não tenho problema nenhum. Vejo cá num instantinho, não é? Mas eles cá, ou quando vêm cá me visitar, têm de repousar à tarde ou no dia seguinte, estão muito cansados porque fizeram... É uma coisa completamente diferente. E tu podes vir quantas vezes quiseres a Lisboa, mas nós lá acima, imagina se a gente agora vai lá em cima, não é? Ou seja, de onde for, não é? Então, ainda temos isso. Então, a primeira grande revolução que eu acho que a gente devia fazer é uma revolução de mentalidade. Não é o subsídio, é mentalidade. É mentalidade. É dizer, poxa, lá vê se pode-se viver bem. É totalmente verdade. Não é assim, não é? Aqui não é que... Não vos vou agora pintar uma aguarela que isto é maravilhoso e que eu ouço os passarinhos. Sim, eu ouço os passarinhos e vivo numa casa muito grande, que o António já teve o prazer de estar cá. Não é? Enquanto eu vivia em 2 quartinhos em Lisboa, em Oeiras, não é? E agora não, tenho uma casa, tenho um pomar, tenho uma vinha, tenho sei lá o quê, não é? Pronto, tenho isso tudo. Mas, por exemplo, e isso, é aí que a gente tem que começar a mudar as coisas, eu estou a transmitir para vocês numa tecnologia do século XX, sabem o que se chama ADSL, por telefone. A minha internet é por telefone, ok? Não está mal, está boa, está a funcionar bem, não te vais embora. Mas porquê? Porque não há mais ninguém na aldeia. Não, porque não há mais ninguém na aldeia que use, não é? Porque a verdade é esta, né? Que eu estou a transmitir com a ADSL. A minha televisão que eu tenho uma irmã que vive em Lisboa e muitas vezes me diz assim, ela vai ver, voltas para trás na televisão. Qual volta para trás? Eu não volto para trás nada, porque eu tenho satélite, eu não tenho televisão de cabo, hein? Não tenho cabo. Portanto, a revolução tem de ser aí. Tu só vais conseguir trazer as pessoas para cá. E sim, acordamos com os passarinhos e o ar é muito límpido e essa coisa toda, não é? Mas hoje nós vivemos no século XXI, portanto nós temos de dar às pessoas aquilo que é a água corrente e a eletricidade que se dava no princípio do século. Não podes, ninguém hoje ia viver num sítio sem água, ias viver num sítio, olha, não há água, não é? Pronto, é um pouco isso. A grande revolução é assim, pronto. Muitas pessoas já fizeram o diagnóstico muito melhor que eu, mas uma coisa vos posso dizer, eu, por exemplo, tenho contactos muitas vezes por causa da arqueologia com muitos presidentes da Câmara. Há sítios aqui que são absolutamente fabulosos, que eles dizem, eu já tenho tudo, não é? O presidente da Câmara da Meda, por exemplo, diz muitas vezes, eu tenho tudo, e é verdade, porque ele tem uma piscina bestial, tem uma casa da cultura, tem um salão de espetáculos fantástico, tem um ginásio, tem essas coisas todas. Sabem para quantas pessoas? Para 4.000 pessoas. Que é o Conselho da Meda. Vejam se em Lisboa cada 4.000 pessoas tivesse uma piscina e isto. Não tem. Portanto, a proporção é essa. Não tens. Mas piscina municipal em Lisboa existe uma. Vai ver... Aqui, olha, tens uma piscina fabulosa aqui em Sabrosa, maravilhosa, que aliás chama-se Rosa Mota. Quer dizer, não há nenhuma cidadezinha do interior que não tenha uma piscina, que não tenha... Vila Real tem um excelente teatro, de onde passa quase tudo o que vem de Lisboa. A Bragança também tem museus, tem essas coisas todas, não é? Portanto, não é verdade que não há equipamentos. Não há gente, pronto, e a gente o que é que faz? É um ciclo vicioso, não tem gente, não tens emprego, não tem gente e é assim, é muito difícil tu saís do ciclo vicioso, porque a maior parte das pessoas em Lisboa também não está toda a gente a produzir em auto-Europas, não é? Os 2 milhões de Lisboa não estão todos em fábricas, estão em quê? A vender-se uns aos outros as coisas e tal, não é? Então é verdade. É isso, não é só a indústria também, não é? É verdade. Aliás, a economia portuguesa de fábricas cada vez mais tem menos, no caso, infelizmente, porque na realidade até devia ter mais. Mas deveria ter mais, se calhar mais para o interior. Mas há uma questão que é curiosa para quem acompanha esta matéria, para quem já foi professor como eu. Uma das razões pelas quais eu nunca fui para o interior, basicamente tem a ver com eu não tinha casa para viver. Não tinha casa para viver, se fosse para o interior. Como é que é possível as pessoas pensarem que um professor estabiliza no interior, ou que, no caso concreto, um contabilista estabiliza no interior, ou que qualquer profissão mais estável, se não tem apartamentos, se não tem casa, se não tem vivenda, se não tem nada, no caso. Deixa-me dizer-te uma coisa, o Salazar tinha compreendido isso.
Já tinha compreendido isso. Tanto que muitas dessas profissões, por exemplo, o senhor juiz, o senhor não sei quê, tinham casa do Estado. O Estado dava-lhe a casa, não é? Dava-lhe a casa. Quando eu vim aqui para a UTAD, aqui para a Universidade de Trás-os-Montes de Algodões, em 96, eu recebi um subsídio de alojamento, 5 contos, era 5 contos, não é? Depois, passado para aí 2 anos, eu cheguei e eles cortaram logo o subsídio, não é? Foi logo assim. Mas havia essa percepção. Mas, como tu dizes, não era nem sequer uma coisa económica, não era bem isso. Era que realmente as casas não existiam, não é? Sim, então, tinha-se fazer esse esforço. Portanto, um esforço seria realmente, e vou dizer aqui uma coisa a brasileiro, dar terra, não é? Dar terra às pessoas, dizer, olha, tens aqui a tua terra, não tenho de dar só a casa, mas dou-te um sítio em que tu possas estar, criar uma cooperativa. Nós em Vila Real temos aqui 2 cooperativas de casas, eu não vivo em Vila Real, vivo na aldeia, não é? Disse-vos, mas existiu, foi feito esse esforço. Temos uma cooperativa chamada O Professor, que é dos professores que vieram para cá. Portanto, foi feito algum esforço, mas não obviamente suficiente, não é? E depois, digamos, eu acho que realmente muitos dos problemas das pessoas hoje não querem vir para cá nem são só essa questão, digamos, económica. É uma questão de que a pessoa parece que o coitadinho, olha, foi viver para Sabroga. É uma desgraça que lhe aconteceu. O que é que lhe aconteceu? Foi ali para lá. O que é que lhe passou pela cabeça, não é? Ou então, há outra que eu também não que é os hippies, não é? Agora, os hippies todos vêm, quer dizer, ou é hippie, ou é, não é? Vais para lá. Também não é assim. Aliás, há 2 ou 3 coisas que eu acho que são muito prejudiciais à questão do interior ou dos territórios de baixa densidade. Uma delas, e eu vou dizer uma coisa que vocês vão ficar provavelmente chocados, chama-se turismo, não é? É que, tudo bem, a gente adora o turismo, tudo é maravilhoso, mas nós não queremos ser os jardins zoológicos com os indígenas e vocês virem todos cá a ver. Não é? Compreendem o que é que isso quer dizer? Quer dizer, o turismo não pode ser, nós não podemos dar como única esperança a esta gente toda, o turismo. Olha o que está a acontecer agora, a tragédia que está-se a passar aqui no interior. Porquê? Porque sem turismo acabou-se. Cultivaram-nos durante anos aquela coisa do turismo, e os urbanos vêm cá ver os passarinhos e não sei quê, pronto, tudo bem. É a qualidade da vida que a gente tem, não é? Mas nós precisamos, para além disso, precisamos de gente a viver cá, gente normal, gente absolutamente normal. Na minha aldeia, que eu vos disse que tinha aquele número de pessoas, não é? Talvez tenha exagerado um bocadinho, porque alguns já não estão cá, parecem que estão cá, não é? À volta de mim eu tenho 4 casas então, tenho 5 casas e só uma é que é verdadeiramente habitada. As outras têm uma senhora que está a vir cá e outras não são. Portanto, também há muitas casas que vêm às vezes. Mas o grande drama, sabem o que é que se chama? É a idade. Não é só pessoas. É que daqui a pouco não está cá ninguém. E se o Covid continua como está, não vai estar cá mais ninguém mesmo, mais depressa até do que eu pensava, não é? Porque quando tu tens uma população... A minha vizinha aqui da frente, que me faz uma inveja enorme, do outro lado do rio, que tem um pequeno rio, é uma senhora que todos os dias às 7 da manhã está já na horta, ia fazer isto e aquilo e mais uma coisa, eu fico logo estressada só de ver, trabalhar, não é? E tem 85 anos, não é? Ora, quantos mais anos é que ela tem possibilidades? 20 anos, se eu lhe desejar muito, não é? Quem é que vai... Um dos grandes dilemas, eu gostava muito de ter a vossa opinião sobre isto, um dos grandes dilemas é este: quem é que vai tratar da vinha quando esta gente toda que trata agora morre? Olha, António Sarzedo, eu queria falar, mas é melhor se estou a levantar a questão. Património mundial. A verdade é que... Compreende? Nós vamos... Fala, diz, acaba a tua frase. Oi? Não, tu fala, António. Não, eu ia dizer, acaba a tua frase. Consegues? Estamos a ouvir-te. Eu estava a dizer que o que é que vai acontecer? Estamos com dificuldade em ouvir a Mila agora. A Mila sumiu. Pronto, entrei. Não, mas agora já voltei. Estão a ver? Estamos, sim, senhora. Força.
É tecnologia pré-histórica que eu vos disse, não é? É a famosa interioridade a funcionar. Então, é assim, aqui quando chove eu deixo ter o satélite, todas essas coisas, não é? Que acontecem, não é? Agora, eu estava-vos a dizer que há uma coisa mais grave do que o número de pessoas, é a idade das pessoas. Verdade, verdade. A idade das pessoas. Porque não basta só tu já estás numa situação dramática tipo de animais vias de extinção, que é os números que a gente tem. Agora acrescenta a isso que eles são todos velhos. Quer dizer, isto vai... Ou nós rapidamente fazemos qualquer coisa, ou realmente o interior, os territórios de baixa densidade, que podem ser à volta da Malveira da Serra, ou nos arredores de Évora, porque Évora, que é a cidade que é perfeitamente normal, mas à volta não, ou Beja. E o que é que isto tudo dá? Isto tudo dá o que aconteceu nas últimas eleições presidenciais. É o que dá, compreende? O território do interior abandonado. Pronto. Olha, o que abandonado. E depois a falta. Sim. Diz, António. O que eu ia dizer-te, a propósito da senhora de 85 anos que está a cultivar a sua fazenda, é que a média do agricultor em Portugal é de cerca de 64 anos. E, normalmente, o mais que tem é a 4ª classe. E a aprendizagem agrícola que tem não é adquirida em nenhuma escola, é herdada do pai ou do avô que lhe ensinou a cultivar as batatas ou a vinha, ou seja o que for. Ou seja, não há uma aprendizagem para a agricultura. Mantém a mesma tradição. Se é verdade que isso talvez seja bom para o vinho, porque o vinho sai com um sabor melhor, ou talvez não, mas provavelmente muitas pessoas apreciam, até vêm nas garrafas, cultivada à moda antiga e não sei o quê. A verdade é que esses camponeses estão isolados. Os próprios filhos deles fogem para a cidade. António. E, portanto, ficam lá. António, deixa-me interromper. É que ainda por cima há uma tragédia nisso que tu dizes. Sabes qual é? É que assim, é que eles já não mantêm a maneira antiga. Compreendes? Sabes porquê? Sim. Porque, e aí aqui entra a arqueóloga a falar-te. Nós temos os rios, os sítios todos cheios de plástico. Antigamente a vinha, para tu atares a vinha, sabes o que é que usavas? Ráfia. Sabes o que é que eles usam hoje? Plástico. Ok? Plástico. Umas coisinhas de plástico. Quer dizer, do ponto de vista da técnica ainda é a mesma coisa, mas os materiais já não são. Então o que é que tu tens? Tens uma quantidade de lixo que para mais também está a ser, que é um problema, porque eles até fazem, e tu não podes muitas vezes, por exemplo, nós temos uma guerra entre vírgulas aqui com a aldeia toda, porque nós não queremos que eles continuem a pôr herbicida nas vinhas. Repara, o herbicida não é necessário. Tens o vinho melhor que há, aliás, as grandes companhias não o fazem, não põem herbicida. Sabes porquê que põem herbicida? Porque é a única maneira de cortar quando tu não tens mão de obra. Se tu tivesses mão de obra, tu fazias à mão. Como tu não tens mão de obra, pões herbicida. E isso prejudica o vinho, por exemplo. Estás a perceber? Então é isso, volta ao início que eu vos estava a dizer, que é o seguinte, nós vamos ter aqui pessoas, e este ano, por exemplo, a fazer a vendima, nós tivemos os primeiros brasileiros. Estão a ver o que é que vai acontecer? Vai haver um choque e depois não vão ser o problema com os ciganos, vão. Mugadouro, o segundo grupo étnico de Mugadouro, sabem o que é que são? Do Bangladesh, em Mugadouro. Mugadouro foi um dos sítios que teve mais votante Chega. Votante Chega. Tem 200, olha lá o que é, do Bengali. Porque foram buscá-los para trabalhar. Portanto, o que vem aí, ainda por cima, é um choque, porque as pessoas, os portugueses não vêm para cá trabalhar. Então tu tens de importar, vais ter de importar trabalhadores, não é? Se tu vais importar, nem que seja periodicamente para a azeitona, para isto, para aquilo, então tu vais começar a ter os atritos que nós estamos a assistir já em alguns sítios, que é atritos raciais e coisas assim do género, não é? Esses estrangeiros, isso está a acontecer aí em Trás-os-Montes, também está a acontecer no Alentejo. Quando é necessário o olival, que as azeitonas têm de ser tiradas durante um curto período. Não há portugueses que queiram ir para lá. Então há empresas que precisam de 1000 homens. Vão buscar 1000 homens aos países do subcontinente indiano.
mas eles depois ficam confinados nessas propriedades. Eles não vão à vila senão para comprar um tabaco, o resto ficam sempre lá em camaratas, com subordinados, não recebem o ordenado mínimo nacional, ainda por cima têm a fragilidade de não serem ainda reconhecidos como cidadãos que já legais, ainda estão ilegais, e portanto sempre ameaçados pelo patrão. Se ele não faz aquilo que o patrão manda-o embora, eles estão ilegais e depois entram numa situação ainda de maior problema. Mas, António, mesmo os que estão legais, o caso, por exemplo, de mogadores são legais e são, pronto, bem-vindos, digamos assim. Há diferenças entre as pessoas, não é? Há diferenças. Claro. Há diferenças. Eu dei aulas durante algum tempo numa outra cidadezinha do interior de Portugal, que é Mação. E Mação, a certa altura, nós tivemos um curso de mestrado, imaginem, que tinha aulas em Mação. E vinham alunos de todo, que era um curso de arte rupestre, que é uma coisa estranhíssima, ninguém vinha, só vinham estrangeiros, não é? E eu lembro que a primeira vez que veio o primeiro indiano, não é? E que se vestia indiano, que era um professor da universidade, porque ele já era professor na Universidade de Nova Delhi, quando foi às compras, o pessoal da cidade perguntou porque é que ele andava de pijama. Estás a perceber? Porque é que ele andava de pijama? Não é? Então, estas coisas acontecem, estás a perceber? Mesmo que sejam muito bem-vindos, o choque cultural existe. Deixa-me voltar à história do exército colonial. Eu acho que um dos aspectos que ainda foi bom para nós na questão colonial é que muita gente teve contactos com outros povos, com outras culturas, estás a perceber? E até vou-vos dizer, principalmente para ti, António, que és um especialista nestas coisas sexuais, muitos jovens tiveram as suas primeiras iniciações sexuais em Angola e vieram, olha, com a cabecinha aberta, estás a perceber? Com muitas vezes isso foi, e em parte isso explica porque é que muitos, e isso é uma coisa que eu não conseguia muito bem entender, mas agora entendo melhor, porque, por exemplo, ao fim de 45 anos de guerra colonial, há muita gente que ainda faz festas com os colegas da época militar e tal, e encontram-se, fazem reuniões, e para mim parecia-me estranho dizer, mas estes estão a festejar uma coisa horrível, que é ir para a guerra, quando estiveram todos juntos na guerra, que deviam estar a fazer coisas horríveis, não é? E esta gente festejar, porque adquiriram uma solidariedade, mas também uma vivência especial, estás a perceber? Portanto, essa coisa foi... Esta gente nova, os que vieram a seguir, já não tiveram isto, não tiveram contacto com ninguém, com nenhuma outra cultura. Então são muito mais obtusos, não é? São muito mais fechados. E é por isso que eu tenho aqui um na minha aldeia, não? Que passa a vida toda a dizer, estrangam-se embora, a nós. Ei, vocês são estrangeiros, lá para a vossa terra e não sei o quê. Temos aqui não. Há em todas as cidades essa gente, vai para a tua terra, não é? Não é só em Lisboa, não é? Há casos mesmo de... E um pouco é porquê? Porque as pessoas realmente não têm contactos culturais uns com os outros. Então, vocês os dois, o professor, já estão a ver onde é que eu quero chegar. Aqui só há uma maneira, é a educação. Para mim, revolucionar o interior do país é educar as pessoas, trazer-lhes coisas diferentes, não é? Música diferente, sei lá. Porque ninguém se lembra de criticar os futebolistas brasileiros que vêm jogar no Benfica, não é? Claro. Aí já não, esses são ótimos, não é? Pronto. Então tu tens de fazer essa revolução, para acabares com isso, tu tens de fazer a revolução de dizer, e como é que se faz? Música, desporto, nós temos uma data de campeões olímpicos portugueses que nasceram na Guiné e não sei onde, então é isso, é a única maneira de fazer uma... Agora, o Estado quer isto? Não sei, pá. Não sei se é, como ele dizia muito bem no início, se é com um pequeno subsídio que te dão e que resolve o problema, não sei, acho que tem de ser uma coisa... um bocado mais, que começas, eu tenho uma neta que tem 8 anos e que vai aqui à escola daqui da aldeia, que aliás não é na aldeia, uma escola fantástica, que reúne as escolas de todas as aldeias e que tem um equipamento fabuloso e tudo, e já tem meninos de muitos tipos, de muitos países, disto e daquilo. E que é o que acontece, por exemplo, aí em Arroios, ao António, né? Quando as pessoas começam a ver os outros, e começam a ter meninos que não se chamam Francisco José, mas chamam-se Juan e Ludmila e não sei o quê. Eles deixam de ter a percepção... e outras coisas assim. Tu deixas de ter a percepção que aquele é um gajo estrangeiro estranho. Não, é o teu coleguinha, estás a perceber? É o teu colega. Então aí
deixa-me dizer, não tem nada a ver com isto, mas eu vou-vos dar um exemplo. Eu tive a felicidade de ganhar uma bolsa de estudo para ir para a Itália. O António Cerzedelo sabe, eu vivi 18 anos na Itália, mas a primeira vez que fui foi com uma bolsa de estudo americana. E ganhei essa bolsa de estudo de uma associação que eu acho uma maravilha, existe ainda hoje, continua a dar bolsa de estudo, que foi criada, sabem por quem? Pelas pessoas, pelo grupo de jovens que eram objetores de consciência na Primeira Guerra Mundial. E chama-se AFS, American Field Service, que era o nome das ambulâncias na guerra, na Primeira Guerra Mundial. E esses jovens, portanto, já pacifistas, já gente um pouco especial, não é? Quando regressou aos Estados Unidos, pensou que a única maneira que não houvesse mais guerras era se as pessoas conhecessem os outros como pessoas, um a um. E então criaram essas bolsas de estudo que era para intercâmbio entre os jovens, fazer uma espécie de Erasmus, mas isso já começou há mais de 100 anos. Porque eles chamam, se tu conhecesses, o inimigo não é inimigo, não é? Porque a gente conhece isso até com esta coisa contra os ciganos. Os ciganos são todos, mas aquele que te vende as coisas em contrabando já é teu amigo, esse é teu amigo. São os outros todos que são maus, não é? Os outros todos é que são os grandes malandros. Mas porquê que os ciganos, vamos ser sinceros, os ciganos vendem aquela quantidade de coisas que eles roubam, não é? Não é? A quem vendem? A vender alguém, não é? Pronto, então é assim. Eu acho que a única maneira é fazer as pessoas conhecerem-se umas às outras. Se as pessoas se conhecerem umas às outras, deixa de ser aquilo e passa a ser uma pessoa igual. E isso vale para o interior. Por exemplo, eu obrigava, ainda bem que eu não mando, porque se eu mandasse, poxa, eu fazia um serviço civil obrigatório do pessoal de Lisboa vir para o campo. E o pessoal do campo... Olha que em 75 houve esse 75, 76... o serviço cívico, e eu já... Não fiz isso, eu fiz o serviço cívico, pá. Eu já vi pessoas que passaram por esse serviço cívico a dizerem que tinha sido muito importante para eles, para conhecerem o país. E, portanto, tens toda a razão, realmente. Esta ideia de que o menino que vive na cidade não pode saber, pá, que o ovo estrelado que ele come vem do cu da galinha, no caso, é inacreditável. Era bom que soubesse. E não basta haver uma quinta pedagógica, como há aqui nos Olivais, para poder mostrar isso, como é óbvio, não é? E ao contrário, o menino da aldeia também deixa de ter as ilusões daquilo que é a grande cidade. E vai perceber que tem de ir de autocarro e depois de não sei o quê. Vai perceber. Ao contrário. Devia ser obrigatório isso, não é? Há uma coisa muito interessante, as grandes universidades do mundo, as grandes universidades que a gente passa a vida toda a encher a boca, Harvard e não sei o quê, Cambridge e Oxford, são tudo em cidades pequenas, não são nas cidades. Há boas universidades nas cidades grandes, mas vejam, muitas das grandes universidades são em cidades, na verdade, pequenas, não é? Mais pequenas, a nível das nações. Aqui não, aqui as universidades de Lisboa chupam absolutamente tudo. As outras, a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, a Universidade da Évora, a UBI, a Universidade da Beira Interior, nós ficamos com restinhos, não é? Com restos, estás a perceber? O que sobra. Mas ora, isso não devia ser grande. Assim. Não devia ser assim. Isso é um vício tão grande que, no caso, que é curioso, eu acho isto super divertido, mas ao mesmo tempo dramático. Quando veio esta história do Covid, os subsídios que o Estado deu para a comunicação social foram em 90 e muitos % para a TVI, para a SIC, para a RTP. E no caso concreto, as organizações como o Estratizando nem sequer tiveram direito a nada. Ponto final, parágrafo. 0. E não venham dizer que eu não pedi, porque eu fui lá pedir. E, portanto, já sabia que não ia receber, mas fiz de propósito, fui lá pedir. Mas é o mesmo em relação a tudo o resto. Tem a ver com uma lógica demasiado elitista, demasiado concentracionária e demasiado urbanista. Ainda por cima dizem todos que são queirosianos e nunca leram essa de Queiroz. Não, mas tinham visto o contrário. Tu tocas num ponto muito importante que é este. Por exemplo, sabes um dos aspectos que eu atribuo à decadência do interior é exatamente o jornal local, sem dúvida, a rádio local, que deixou de existir. Deixou de existir porquê? Porquê que deixou de existir? Porque antigamente, porque não sei o que, antigamente toda a gente comprava o jornal local uma vez por semana e ajudava, punha publicidade, os mortos e não sei o quê. Agora, os jornais locais são a voz do dono, ou seja, do Presidente da Câmara.
Estás a perceber? São todos a voz do dono. E as pessoas, não estou para comprar um jornal que só me fala da voz do dono, não me fala mais nada. Ainda por cima, porque ainda por cima, quando precisam, vou falar com ele diretamente. Não precisam. Não, ele é que lhes paga, compreendes? Não pode ser. Não pode ser. Nós temos um jornal aqui em Vila Real que noticiou, nós acabámos de eleger o presidente do Conselho Geral da Universidade, que é hoje em dia nas estruturas universitárias é uma coisa muito importante. Ora, foi eleito o senhor Poiás Maduro, não sei se vocês recordam, aquele ministro do Cavalo. Pois ele foi eleito com dois votos que não votaram nele, abstiveram-se, não é? Não saiu no jornal. No jornal só saiu que ele foi eleito. Os 2 votos contra não aparecem em nenhum sítio. Estás a perceber? Porque não são... O senhor Presidente da Câmara não quer que se diga que ele não foi eleito com todos os votos. Teve lá 2 pessoas que votaram contra, mas não aparece. Não aparece em nenhum sítio. Então, isso faz com que ter um jornal numa terra, ter associação cultural, ter tudo isso, são coisas que fazem de tu pertences àquela terra. Isso tudo foi destruído, foi absolutamente destruído. Portanto, realmente hoje, no interior, não existe nada disso, não existe. Estamos aqui para os turistas virem cá ver e acharem bonito e tal, olha aquilo e tal. Olha, isso não pode ser, isso não é viver, isso é outra coisa, não é? Mas não é bem viver. Não, definitivamente não é. E, na verdade, o problema do turismo, sabes bem que também viveste em Lisboa, ali no pessoal de Alfama, por exemplo, odeiam os turistas, né? Odeiam tanto os turistas como o pessoal aí do interior. Porquê? Porque não há uma visão cultural da atividade turística. O turística só serve para pagar o hotel e para pagar a cervejola para aquele que bebe no café da esquina e pouco mais. E o resultado está à vista, né? O turista é muito importante quanto baste também. Não é? Quer dizer, tem de ser numa medida. Claro que eu sou turista, eu gosto de ir aos outros sítios, agora sou contra os turistas. Não, eu também gosto de ir passear e ver outras aldeias, tipo Vilarinho de Tanha, como a minha, lá noutros sítios, não é? Portanto, não é isso. Agora, quando isso torna-se uma pressão muito grande, é mau. Agora, eles são muito importantes. Dou-vos um exemplo aqui de Vila Real. Nós em Vila Real temos um ex-libris que toda a gente conhece, que é a Casa de Mateus, não é? Que está nas garrafas do Mateus. A Casa de Mateus tem um programa cultural meritório, tem um congresso, tem cursos de música barroca que vem gente de todo o mundo, quer dizer, faz atividades maravilhosas, está sempre a fazer coisas, sempre, tem um dinamismo cultural enorme. Mas o ano passado eles perderam 90% dos visitantes com o Covid. 90%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas coisas que eles normalmente faziam, eles não têm dinheiro para fazer agora, não é? Estão em crise, estão a ter problemas. Porque perderam, portanto, os turistas, atenção, o que eu vos estou a dizer, não estou a dizer que sou contra o turismo, eu sou muito favorável. Ainda bem que a Casa de Mateus tem aquela quantidade de todos os turismos. Mas tem impacto, quer dizer, o turismo na Casa de Mateus não tem impacto negativo, tem impacto só positivo, não tem negativo, porque as coisas que usam muito, não entra lá, por exemplo, na casa não entram milhares de pessoas, só entram números precisos, só pode-se lá ir a certas horas e tudo, porque tem à frente a fundação da Casa de Mateus que pensam, são pessoas que pensam e que gerem bem, mas isso infelizmente noutros sítios não aconteceu, não é? Que é o que aconteceu, por exemplo, em algumas partes de Lisboa, que é tuk-tuk e aquela coisa toda, não é? O excesso, não pode ser, não, tem de se ter uma medida. Pronto. E depois, realmente, Lisboa atrai muito porque é muito bonita, eu sou uma apaixonada por Lisboa, acho lindíssima, acho uma das cidades mais lindas do mundo, com certeza, tem esse capital, mas também tem de tomar conta dele, não é? Também não pode ser, é exatamente como aquilo de Ouro, não é que se pode abandalhar aquilo tudo, não é? E porque fazer mamarrachos, etc, não é? É complicado, não é uma coisa simples, mas digamos, o interior tem nestes últimos anos, por exemplo, aqui o Douro está cheio daquelas super coisas que eu nem vos digo, eu conheço algumas hotéis que são de uma beleza e de um luxo e de sei lá mais o quê, absolutamente extraordinário. Eu, quando vou lá, eu fico, que lindo, não é? Eu também gosto de ver, nunca, não estou, mas acho maravilhoso, acho lindo que eles façam aquilo tudo, mas também, se calhar,
não devia ser só isso, também devia haver outras coisas um pouco diferentes, de maneira que, e pode-se fazer, porque uma das coisas, por exemplo, que pode estar aberta a toda a gente são os percursos pedestres, por exemplo. Percursos pedestres que são lindíssimos, há muitíssimos. Estimular, por exemplo, isso, fazer com que as pessoas... O que, por exemplo, sabiamente fizeram com o Caminho de Santiago, não é? Coisas assim. Eu esta manhã, por acaso, estava a falar com uma minha colega da UTAD, porque como passa aqui em Vila Real, como vocês sabem, a chamada Estrada 2 Nacional, não é? Que é uma estrada interessantíssima porque vai de Chaves a Faro, atravessa o tal interior, não é? E que, por exemplo, nos últimos anos tem estimulado muitas pessoas fazem o percurso. Olha, ainda bem, isso é uma coisa boa, porque ao passar nestes sítios todos, de todo o interior, as pessoas vão ver realidades muito diferentes do país, porque vão desde Chaves até Faro, não é? Estão a ver? E podem estimular. Portanto, há muitos projetos que podiam ser feitos do ponto de vista turístico que seriam muito positivos para toda a gente. As autoestradas, por exemplo, cortaram muitas, puseram ainda mais marginais muitas aldeiazinhas em que passavas para comprar, sabias que ias ao café e tal, e que agora a autoestrada não, te cortou fora. E isso, por exemplo, aconteceu na zona que faz, na estrada, se algum de vocês já fez, sabe do que é que eu estou a falar, que faz, por exemplo, exatamente antes de Celurico da Beira, que faz a Meda e que faz depois Foscoa e vai para a Torre de Moncorvo, etc. Aquela nova estrada que é fantástica, cortou uma data de aldeias que deixaram de ter gente a ir lá vê-los, que iam, porque passavam no meio das aldeias. Isso não é outra coisa que nós temos de pensar. Eu acho que é assim, não é preciso ser muito inteligente, nem ser grande especialista, seja lá o que for, para ver que algumas coisas tu podes fazer. E tens de promover o que é bom. Pronto, então o que é bom? Vou-vos dizer algumas coisas que é bom que vocês, por exemplo, não estão à espera, se calhar. Que não é a questão dos passarinhos e do par puro, essa coisa toda. Não. Por exemplo, aqui nesta aldeia, quase todos os velhinhos recebem comida grátis, que vem do centro paroquial, do centro da cidade. Quer dizer, há uma assistência, uma coisa de assistência nestas aldeias que às vezes é extraordinária. Quem dera que alguns bairros de Lisboa tivessem isto. Porquê? Porque a pessoa vem, entra em casa da pessoa, fala com ele, quebra um pouco. É verdade que há muitíssimos velhos, mas quase todos eles são visitados uma vez por dia por estas pessoas que lhe trazem a comida. Acontece isso em Lisboa? Ótimo. Não acontece isso em Lisboa. Portanto, em alguns aspectos, ser velho aqui não é assim tão mal. Estão a perceber? É uma vantagem, digamos. Há sítios. Eu digo sempre que as aldeias são muito boas, atualmente, ainda para os cães, para os gatos, para os velhinhos e para as crianças. Para os do meio é que não. Mas para estes ainda pode ser um sítio que é muito positivo. Porque até não tem aquela solidão, às vezes, que tu tens nas cidades. Eu, se não vejo aqui a dona Nizinha, que é a minha vizinha do lado, eu vou lá perguntar o que é que lhe aconteceu logo, porque... E os outros todos vêm e tal. Ainda há esse espírito que em alguns bairros de Lisboa há, não é? É verdade. Mas não há na Amadora. Na maior parte não há mesmo. Estás a perceber? Portanto, isso é uma vantagem, por exemplo, não é? Se pudesse trazer as pessoas, fazê-las regressar. Agora, uma pessoa que, por exemplo, imagina, foi professor, aposentou-se, está em Lisboa e quer voltar a uma aldeia que era do avô. Quer dizer, ele volta, mas claro que tem de voltar para uma casa, justamente como tu disseste, que tenha condições sanitárias, tenha condições climatéricas, que tenha internet, que tenha essa coisa toda. Então esse é que é o esforço. O esforço agora é esse. O esforço agora é fazer com que as casas... Por exemplo, devia haver um programa, como há o vosso Recria, como houve o vosso das casas nas cidades, para fazer com que as casas aqui, a minha casa, por exemplo, o António sabe, é de xisto e é daquelas casas velhas, não é? Mas eu precisava, por exemplo, ter janelas melhores, não é? Talvez, do que eu tenho. Portanto, investir, por exemplo, nisso, investir em dar dinheiro que as pessoas pusessem painéis solares, que as pessoas pusessem vidros duplos. Então isso fazia com que a vida fosse melhor e as pessoas até se calhar voltavam. Eu conheço diversos casais, aqui na aldeia, lá no cimo há um, que deixou a Lisboa e veio para cá viver. Existem, não são... Pronto, mas tens de lhe dar condições, quer dizer, tens de dar oportunidade que a pessoa possa fazer, por exemplo, isso, não é? Obrigatoriamente.
Uma grande revolução seria a questão do solar, sabem? Falam muito, mas eu, por exemplo, se dessem às pessoas das aldeias todas, assim, toma lá, dá 2 painéis solares, não é? 2 painéis solares. Olha, não podem imaginar o que é que isso era do ponto de vista ambiental, do que era do ponto de vista de conforto, do que é que isso era bom para a natureza, tudo. Era uma coisa muito simples, não muito cara, não muito cara. O Lula, no Brasil, fez um famoso projeto que era o Luz para Todos, não é? Em que levou a luz para toda a gente. Ora, eu acho que podias fazer uma coisa assim, solares para todos, e punhas em todas as casas, como nós temos direito a ter a água, não é? Da Câmara, digamos, a Câmara dava, toma lá 2 painéis. Agora, os da IDP se calhar não gostavam nada disto que eu estou a dizer, não é? O problema está aí nos interesses económicos que dominam a maior parte da nossa elite, infelizmente. E isso, de facto, vai provocar uma grande dificuldade em superar o drama que foi esta urbanização forçada dos portugueses nestes 80 quilómetros do litoral para o mar, e deixando completamente ao abandono o resto do país. É um facto incontestável, né? Passa muito por haver um meia-culpa que tem a ver, inclusivamente, com outro drama que ninguém quer falar. Uma boa parte deste meia-culpa tem a ver com os financiamentos comunitários e a forma como os financiamentos comunitários foram usados ali nos primeiros anos, que foi uma verdadeira... Mas olha, nós aqui já estamos com medo com este dinheiro que vem por aí. Nós já estamos com medo, estás a perceber? Já estás com receio do que é que vai acontecer e este dinheiro todo. Mas olha, uma coisa que, por exemplo, se tu falares com o meu filho que é ecólogo, que o António também conhece, ele, por exemplo, acha que a grande graça do interior foi como se plantou, estás a perceber? Quer dizer, plantou-se pinheiro por todo o sítio, quer dizer, na cidade houve os edifícios, no campo foi a monocultura, pinheiros, até não sei, eucalipto, quando não era assim, devia ser castanheiro, carvalho, babá. Portanto, houve o equivalente. Aparece, digamos, diferente, mas na verdade é o mesmo espírito, toma lá, põe-te lá e acabou-se. E isso também leva ao problema dos fogos, leva a toda uma série de problemas. Um dos meus melhores amigos, e uma pessoa que eu estimo muito, que quero-vos dizer o nome, chama-se João Paulo Carvalho, para mim é um herói nacional, porque plantou já 2 milhões de árvores. Ele é um especialista de carvalhos e dedica a sua vida, meu colega, mas dedica a sua vida a plantar carvalhos. E ele tem, mas cientificamente provado, que se tu pusesses carvalhos, estás a perceber, havia uma redução drástica nos fogos, podias cortar para queimar, por exemplo, nas lareiras, chama-se gestão florestal. E que, mas tinha de ser forçado, não queres pôr, é a força, tumba. Não é? Tem de ser. Esta coisa, por exemplo, de limpar os campos. Qualquer pessoa que viaja pelo interior sabe que isso é de vontade de rir. Limparam o quê? Não limparam nada, é de rir. Estamos a caminhar para que daqui a uns anos. Agora, qual é que é a percepção? E deixem-me dizer isso também. A percepção é assim, a gente morreram 100 pessoas, foi horrível. Mas nós hoje estamos a morrer 300 pessoas todos os dias. O pior é que a gente está a ficar insensível à questão das mortes. Estás a ver? Olha outros, pronto. Portanto, da próxima vez que morrerem 100, nós também vamos achar que, olha, morreram 100, pronto. No Covid foi pior, é o que as pessoas vão pensar, é mesmo. Bem, olha, vocês vão me perdoar, mas já estamos há quase uma hora aqui na conversa. Eu fico muito grato por esta oportunidade em te conhecer, Mila, foi um prazer, e muito grato também por termos tido a oportunidade de falarmos à volta da questão da interioridade, que é algo que é seriamente preocupante aqui em Portugal, no caso. E, António Cerzedelo, mais uma vez, obrigado por teres tido a ideia de trazeres a Mila Simões de Abreu para estas conversas. Um grande abraço, fiquem bem. Olha, fala uma vez do património, faz uma sobre o património que precisamos. Boa ideia. António Cerzedelo, estás responsável de tratar do património comigo e com a Mila da próxima vez. Fala uma vez sobre o património, porque a destruição é horrível, está a acontecer todos os dias. Eu sei, infelizmente, é verdade. É assustador. Ok, então boa tarde para todos. Ficam bem. Mila, foi um prazer. Meu caro António, estás escondido, não te estou a ver, não sei se estás aí, se não. Estou aqui.